Paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus por esse dia 17 de novembro, primeiro dia da semana, domingo, dia de adoração, dia de louvor. Vamos pensar um pouquinho sobre a lição de número 7, a promessa de um novo coração. Graças a Deus. A lição de número 7 tem por textuário o profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Esse, então, é o nosso textuário. E a verdade prática fala que o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Graças a Deus. E a nossa leitura bíblica em classe, nessa manhã, está no livro de Romanos, capítulo 2, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 25 a 29, e no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. Quero convidar a igreja presente para se colocar de pé para a leitura dos dois textos sagrados, e você que está aí na sua casa pode nos acompanhar aqui também. Vamos ler todos juntos, primeiro, Romanos, capítulo 2, versículos 25 a 29. Versículo 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão, e a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 31 e 34. Versículo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças pelas duas leituras
nessa manhã abençoada. Senhor, nos ajude, nos dê entendimento para compreendermos a lição dessa manhã. Senhor, que a Tua palavra traga edificação para os nossos corações. Ensina-nos, ó Deus, a caminharmos debaixo da Tua graça, do Teu temor, da Tua misericórdia. Nós te pedimos com fé nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar. Nós estamos então adentrando na lição de número 7, que vai abordar a questão da sede das nossas emoções, do nosso coração. E o texto áureo está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que diz: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então, o texto áureo dessa manhã, ele está inserido no livro do profeta Ezequiel, especificamente no capítulo 36, entre os versículos 1 a 38, quando o profeta Ezequiel profetiza sobre a restauração das montanhas e do povo de Israel. Esse é o tema do capítulo da profecia de Ezequiel, capítulo 36. E ele inicia dizendo: dar-vos-ei coração novo. Bom, os elementos vitais, então, chegarão ao coração do povo, como visto no capítulo 18, entre os versículos 30 a 32, do profeta Ezequiel, as mudanças necessárias. Em Ezequiel, capítulo 11, versículo 1, fala sobre o coração de pedra da casa rebelde de Israel. São metáforas. Pedra, carne, ele está dizendo que a alma da pessoa, ou seja, a sede das suas emoções, é insensível à palavra de Deus. Então os profetas profetizavam, mas não tinha efeito nenhum na vida deles, na alma deles, porque a alma estava como de pedra. O coração aqui é o símbolo, então, do nosso interior, aonde o órgão que a pessoa devia ter sensibilidade para acolher a palavra de Deus está insensível. Daí ele fala pedra. Pedra está o que a pedra recepciona? Nada. O solo ainda pode recepcionar a semente, mas a pedra não tem. Então é como se a palavra batesse ali e não tivesse efeito nenhum. Então por isso que ele usa essa metáfora de pedra, que é insensível, e carne, nesse caso, que seria sensível. O texto fala de uma mudança profunda que Deus terá que fazer na casa de Israel. Porque Deus fez um concerto com Israel, o concerto no Sinai. E havia o quê? Um concerto condicional. Eles fariam a parte deles, Deus faria a parte dele. Mas na história do povo de Israel, e especificamente na época do profeta Ezequiel, nós estamos assistindo um período que é um período pré-exílio, ou seja, um período pré-destruição da nação. O Israel do norte, o reino do norte, as 10 tribos do norte, já tinham sido destruídas. Elas já tinham sido destruídas. Ezequiel possivelmente já está no exílio na Babilônia, porque é a segunda leva. A primeira leva se dá por volta do ano 606, 605 a.C., quando Nebuzaradã vai a Jerusalém e leva a elite, ou seja, a nobreza, pessoas que poderiam agregar valores para o rei da Babilônia. É aquela leva que vai o profeta Daniel, Ananias, Azarias e Misael, e outro grupo de jovens intelectuais que vão ser levados para a corte, para o palácio da Babilônia, para ajudar os caldeus na administração do império. A segunda leva se dá por volta do ano 597, 596 antes de Cristo, quando de novo há uma incursão babilônica que depõe o rei Conias ou Joaquim, e colocado no lugar dele o tio dele, Zedequias, Matanias, que é mudado o nome para Zedequias.
Então a Babilônia coloca esse rei e vai e leva de novo uma elite, inclusive o próprio rei Joaquim é levado para a Babilônia. É nessa leva que é também levado o profeta Ezequiel. Então eles estão na Babilônia, mas o reino ainda existe. Ainda existe o reino de Judá, mas está perto de ser destruído, porque exatamente 10 anos depois ele será destruído. 586, 587 a.C., Nabucodonosor destrói Jerusalém. Então, há uma iminência da destruição por causa da desobediência do povo. E os profetas estão falando, mas eles têm o coração de pedra, eles não ouvem. Por exemplo, o profeta Jeremias cansou de exortar o rei Zedequias para ele não se rebelar contra o rei da Babilônia. Mas a nobreza que ficou, os conselheiros do rei Zedequias, aconselharam ele a não ouvir o profeta de Deus, que era o profeta Jeremias, e fazer aliança com o Egito, se rebelando contra o rei da Babilônia. Depois que o rei da Babilônia cercou, são quase 3 anos e meio de cerco contra a Babilônia, mesmo assim o profeta Jeremias falou para os Zedequias entregar a cidade para o rei dos caldeus. E o profeta Jeremias foi considerado traidor, porque teoricamente ele estava do lado, na percepção política da época, que ele estava do lado da Babilônia, mas não era isso. Ele era o profeta de Deus, Deus estava orientando. Mas o rei Ezequias, a hora que viu que não tinha mais jeito, fugiu pelas campinas de Jericó, foi alcançado pelo exército caldeu, e aí o exército caldeu já está extremamente estressado, né? Então eles devastam Jerusalém, levam objetos sagrados do templo embora, atacam fogo no templo. É ali que a arca de Deus desaparece, nunca mais se teve notícia sobre ela, e ele leva para a Babilônia os vasos e tantas coisas que eram consagrados a Deus, e persegue o rei Zedequias, alcança, mata os seus filhos, para ele ver que estava sendo morto, o que a Babilônia fazia com os reis rebeldes, mata e vaza os olhos do rei Zedequias e leva ele cativo para a Babilônia. Então essa é a tragédia que os profetas Ezequias e Ezequiel estavam falando para o povo. Volta para o Senhor, tenha um coração de carne, um coração sensível, saia dessa condição de coração de pedra. Infelizmente hoje não é diferente. Tem um monte de gente que Deus tem falado, Deus tem ministrado, mas continua insensível com o coração de pedra, continua no seu pecado de estimação, não tem sensibilidade espiritual, mas Deus ama o ser humano, por isso que Ele fala, Ele exorta, Ele anuncia, para que a pessoa mude de posição para não ser punido. Então a punição não vem antes da exortação para a pessoa deixar a sua condição de pecaminosidade. Então o texto fala que Deus vai fazer uma profunda mudança na casa de Israel. As promessas escatológicas incluem uma série de novas realidades. Então, se você ler esse profeta Ezequiel, não é só um novo coração que ele fala. Ele fala de várias promessas de mudanças. Por exemplo, ele fala de uma nova canção, de um novo nome, de um novo coração, de uma nova terra, de um novo céu. Então, são várias questões aí, não é só o coração especificamente. E aí estão os versículos que fazem esses apontamentos. Agora o Targum é a palavra aramaica que significa interpretação ou paráfrase, né? É uma ideia do texto sagrado. E esse Targum foi compilado pelos judeus na Babilônia para facilitar para aqueles judeus que não conheciam mais a língua hebraica, não conseguiam ler a Bíblia. Então foi feito essa paráfrase de alguns textos da Bíblia, do hebraico. Então o Targum é um livro com, a gente chama de paráfrases da própria Bíblia hebraica para o aramaico. É uma tradução, então, entre aspas, né, porque não é bem uma tradução, é uma interpretação para o aramaico, que é também conhecida como Tanar, também é conhecido no hebraico. Ela foi compilada na Babilônia, né, entre o Segundo Templo e o início da Idade Média, e o Targum
faz a seguinte declaração sobre esse assunto: através de um coração e um espírito tementes, quebrarei os ímpios, cujo coração é tão duro como a pedra. Então, essa é a interpretação que os judeus deram para esse texto áureo. E aí ele fala do coração de carne. Em que aspecto? De novo, metaforicamente, falando que é um coração sensível. Bom, em comparação, claro, com a pedra, se você pegar a pedra e a carne, claro que a carne é mole, né? Enquanto a pedra é dura. Então, pedra é algo insensível. Insensível a quê? Ele está falando da postura das pessoas em relação à palavra profética. Você não tem sensibilidade para escutar a voz de Deus. O Espírito dirige, então, o coração sensível, transformando o homem à imagem de Deus. Então, é o Espírito Santo. Nós temos que ter essa sensibilidade. Eu percebo que hoje, devido ao materialismo, cientificismo, as pessoas ficaram muito céticas em relação às coisas espirituais. Até que passem por alguma situação, assim, de quase morto, ou outra situação, para ela voltar a ter um pouquinho de espiritualidade, por incrível que pareça. Mas hoje as pessoas são muito sensíveis. Mesmo muitos cristãos não oram mais para tomar decisão, não leem mais a palavra, não fazem mais um culto para buscar a vontade de Deus, mas vão tomando atitudes precipitadas em relacionamentos, em relação à compra de imóveis ou qualquer coisa. Não busca mais a presença de Deus, não. Pensa que sabe tudo e vai. E com razão sofrem. Sofrem por quê? Porque tomam atitudes precipitadas sem a vontade de Deus. Quer dizer, não tiram um período para se recolher, para orar, para pedir a direção de Deus. Se você precisa tomar uma decisão importante, como que você não busca a orientação de Deus, minha irmã? Se você precisa tomar uma decisão que vai mudar completamente a sua vida, como que você não busca a orientação do Senhor? É coração de pedra. É que não tem sensibilidade espiritual para pedir a direção de Deus, tomar atitudes conforme a vontade de Deus, pedir graça para Deus, pedir direção de Deus. Então o coração duro detesta a justiça e a pureza. Coração de pedra, ele quer fazer o que é bom para ele ou para ela. Se ela tiver vantagem, o resto não está nem aí com nada. Isso é o coração de pedra, um coração insensível à justiça, à pureza, à santidade. Mas o coração sensível é um coração onde a graça de Deus copiosamente é derramada. Portanto, é um coração cheio de amor, um coração cheio de graça da parte do Senhor. Então, o profeta Jeremias usou a terminologia como um novo pacto. Jeremias não, o profeta Ezequiel, está errado ali. O profeta Ezequiel usou a terminologia como pacto novo, ou novo pacto, para descrever a renovação espiritual e as condições divinas que trarão um novo dia. Então veja, eu sei porque eu coloquei ali Jeremias, porque eu estou pensando nesses dois profetas que de alguma maneira estão exortando Israel. Só que Jeremias está em Israel, Ezequiel não. Ezequiel está no exílio. Essa basicamente é a diferença. Mas ambos, no fundo, ambos trabalham essa questão da renovação espiritual, a importância de uma mudança. E o presente texto ilustra o quê? A responsabilidade humana. Porque esse negócio de determinismo é um problema. Quando eu estou falando de determinismo, são aquelas pessoas que acham que você não tem nenhuma responsabilidade, porque Deus elegeu um grupinho e condenou um outro grupinho. Isso é irresponsabilidade, irmão. Porque se Deus determinou tudo e não tem mais escapismo, então você não tem responsabilidade de nada. Qual é a sua responsabilidade se você foi determinado a ser um pagão, por exemplo? Qual é a sua responsabilidade? E outra, qual é a sua responsabilidade também se você foi declarado ou determinado eleito? Nenhuma. Quer dizer, você nem precisa ter aceitado Jesus. Porque não, mas quem é eleito vai aceitar. É tudo muito determinado, né? A responsabilidade humana vai para o espaço. Não, irmão. Nós temos que compreender a responsabilidade humana e a graça soberana de Deus. Elas coexistem. De que maneira coexiste? Deus toca no seu coração.
Deus, como diz lá, Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Paulo escrevendo a 1 Timóteo, ele fala que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Então Deus envia a sua graça. A graça de Deus toca no coração e desperta o nosso livre-arbítrio, o desejo espiritual para crer em Jesus ou não. Aí vem o que Jesus fala: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então nós vemos uma coexistência. Claro que é sempre a graça de Deus que toca primeiro. Se a graça de Deus não tocar primeiro, a pessoa não vai crer em nada, não tem jeito. Então claro que a graça de Deus toca e te dá liberdade, como se a graça de Deus restaurasse uma perspectiva do seu livre-arbítrio para você poder crer. Essa é uma decisão sua, você tem que crer. Se você não crer, você não vai ter a bênção de Deus. E não adianta culpar Deus, porque a graça de Deus foi derramada, está derramada sobre todo o gênero humano. Mas essa graça, ao tocar-nos, o nosso coração torna-se sensível para crer ou deixar de crer. Os filhos de Israel também eram dirigidos por Deus, mas eles resistiram ao Espírito Santo no deserto. Resistiram, mesmo vendo toda a glória de Deus, resistiram. Então você pode resistir à graça de Deus. Então o presente texto ilustra a responsabilidade humana. A Deus quer mudar o coração, mas a pessoa tem que desejar e estar predisposta a isso. Então o homem não pode fazer por si mesmo um novo coração. Não dá. Então muitas pessoas excluem Deus da sua vida e acham que vão ser uma pessoa melhor. Aí fazem um monte de cursos, exercícios mentais e psicológicos, fazem de tudo, mas nunca vão ter um novo coração. Porque isso não adianta, nós temos a mácula do pecado. É Deus que nos capacita para obter essa dimensão espiritual. Então, se não for o Espírito Santo a mudar a perspectiva mental do ser humano, não adianta, porque ele tem uma tendência pecaminosa. E aí você vê em Filipenses 2, 12 e 13, mostrando a obra de Cristo por nós para mudar as nossas perspectivas. Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Então é Deus que efetua. É Deus que opera em nós, segundo o seu eficaz poder. Então, nós temos que compreender isso. A mudança, Deus opera em nós essa mudança. Você pode até tornar-se um ser humano melhor dentro da filosofia do mundo. Você até consegue. Mas lá no seu íntimo, só seu Espírito Santo mudar a sua perspectiva. Por isso que nós, cristãos, temos que orar a Deus, para Deus nos ajudar cada dia mais, gestar em nós o fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito é gestado pelo Espírito Santo, operando em nosso coração. É por isso mesmo que eu não posso ter um coração de pedra, um coração insensível, que não queira receber a graça de Deus. Então que nessa manhã nós estejamos predispostos, com os corações abertos, pedindo para o Espírito Santo gestar em nós o fruto do Espírito. Para aí sim você ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um ser humano melhor, mas pelo poder de Deus, pela intervenção do Espírito Santo na sua vida. Graças a Deus. Vamos para a introdução da nossa lição. Quero falar que o coração tem uma perspectiva bíblica muito específica, muito singular, muito única, pelo menos na Bíblia, quando a Bíblia está falando de coração. A palavra se refere, então, à realidade da vida interior de cada pessoa. Então, o coração, hoje no Ocidente, é o símbolo do amor. Então, tem a ver o símbolo também do sentimento. Né? Por isso que, ao longo de toda a Bíblia, nós encontramos conselhos que nos incentivam a cuidar do coração,
a proteger o nosso coração, a não deixar raiz de amargura entrar no nosso coração. Como é que um coração fica petrificado? Por palavras que você escuta. As palavras, você vai ouvindo certas palavras que não edificam, palavras depreciativas, palavras negativas, tudo isso vai caindo. Então, a oração é o melhor meio de purificação do coração. Através da oração, você abre o seu coração para Deus tirar do seu coração toda a mágoa, que a mágoa, irmão, ela petrifica o coração. Todo tipo de sentimento que não foi bem processado pode petrificar o seu coração. E depois que o coração fica de pedra, irmão, só um milagre para ser arrebentado. Mas a palavra de Deus esmiuça a penha. Então, apesar de ser apenas um milagre, mas há poder desse coração depois que ele está petrificado, por causa de mágoas, de experiências traumáticas, de palavras depreciativas, principalmente o gênero feminino e as crianças, em especial, porque já tem uma sensibilidade mais aflorada, qualquer palavra. Por isso que tem muitas mulheres que ficaram depressivas por causa do próprio marido. Marido que só fala mal da esposa, só deprecia a esposa, só usa palavras inadequadas. Isso vai trazendo mágoa para o coração do cônjuge. E uma hora ele petrifica. E depois, irmão, aí vai, não sei por quê, você não sabe por quê, você é a culpa. Você é que fez isso. Então tem irmãs que ficaram depressivas por causa do marido. Tem mulheres que deixaram os seus maridos depressivos por causa de palavras. O homem trabalha, e ela só desce o sarrafo, só fala mal. Mas existe isso, pastor? Por aí existe, irmão. Por aí tem gente assim, gente insensível, gente que não ora, gente que só reclama da vida, gente azeda. E diz ser crente, mas não lê a Bíblia, não deixa a palavra penetrar no coração, não ora, não chora na presença de Jesus, não quer ser batizado no Espírito Santo, não vem no círculo, não vem na oração buscar a presença de Deus, não vem no culto de ensinamento ouvir a palavra de Deus, vem uma vida toda atrapalhada, desarmonia conjugal, fala o que vem na cabeça e não percebe que está sendo um instrumento do mal na vida de pessoas importantes, porque a nossa casa é o primeiro altar. Se você for reprovado na sua casa, você está reprovado em qualquer local. Não existe, irmão, uma pessoa que é reprovada na casa e achar que vai ser aprovado em outro local. Isso é teatro. Primeiro altar é a minha casa. Se eu não for aprovado na minha casa, no meu relacionamento com meu cônjuge, com meus filhos, eu estou desaprovado para qualquer ação, para qualquer situação. Não é só a igreja, não. Por outro lado, na misericórdia de Deus, pelos méritos de Jesus no Calvário, se você for aprovado na sua casa, que é o primeiro altar, você está aprovado em qualquer local que você for. Que o nosso primeiro altar é a nossa casa. Então, irmão, tenha temor de Deus, como você fala com a sua esposa, tenha temor de Deus, como você fala com o seu marido, tenha temor de Deus, como você fala para os seus filhos, que são a herança do Senhor. Então, tenha temor de Deus, porque a Bíblia é clara, nós temos que cuidar do coração. Na perspectiva espiritual, é não permitir ser objeto de sementes de maldição que petrificam o coração, mas também não ser o instrumento disso, que Deus nos guarde. Por isso que ao longo de toda a Bíblia, nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de toda influência maléfica, tudo que traz algo ruim. E a oração nos ajuda a nos libertar disso. Que mesmo que uma semente caiu lá, você vai chorar, você vai pedir para o Espírito Santo lavar o seu coração, santificar a sua alma, para arrancar isso, para que você sempre tenha um coração sensível à voz celestial. Então o coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são, então, o tema dessa lição tão relevante. O coração, então, na perspectiva bíblica. Vamos pensar um pouquinho sobre esse tema, o coração na Bíblia. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. Então, às vezes, a gente fala coração, você pensa que é um órgão, né? Não é isso. Ele está falando
da própria pessoa, às vezes da própria alma. De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, à pessoa interior, a fim de revelar o centro da sua vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Por isso que eu iniciei falando a sede das emoções. Tá? Coração tem esse sentido na Bíblia Sagrada. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, esse visível, que é o corpo físico, e ao homem interior, que aí pode ser usado também como coração, que é a alma e o espírito. Nós da Assembleia de Deus, nós cremos na tricotomia do homem, ou seja, que Deus criou o homem corpo, alma e espírito. Existem outros irmãos que acham que o homem é só dicotômico, o homem exterior e o homem interior. Isso não é uma doutrina essencial. Não há problema, ninguém fala, irmão, acho que eu não tenho salvação, porque eu acho que o homem é só formado de homem exterior, homem interior. Não exagera, né? Tá bom, a Bíblia mostra que o homem tem três elementos, é o corpo, a alma e o espírito. Nós temos pelo menos 2 versículos muito explícitos sobre isso, que está... o primeiro é Hebreus 4, 12, não tenho certeza, vamos conferir. Hebreus, capítulo 4. Eu acho que eu preciso usar óculos, viu, irmãos? Não consigo nem enxergar essa Bíblia, ele é tão pequenininha. Bom, mas o versículo é: e o mesmo Deus de paz... Não, porque a palavra de Deus... É isso mesmo? 4:12. Porque a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão olha que coisa, da alma e do espírito, né? A divisão, mas então tem uma divisão? Tem, porque a Bíblia fala. Porque normalmente alma e espírito não é indivisível. É a parte material do homem. Mas a Bíblia diz que tem uma divisão. É difícil isso, hein? Porque realmente, se não tivesse esses versículos, porque é a parte material e a parte imaterial. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é poderosa, a Bíblia. Por isso nós temos que ler a Bíblia. A Bíblia produz isso. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. E juntas e medulas, claro que é o corpo, né? Então, aí mostra o quê? Alma, espírito e corpo. Espírito, alma e corpo. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em toda a vossa maneira de viver, seja plenamente conservados, irrepreensíveis. Então, olha que coisa, hein? Então, mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Então, ele fala, espírito, alma e corpo. Então, pelo fato da Bíblia mostrar os 3, nós cremos na tricotomia do homem. Mas a Bíblia também mostra, em muitas situações, apenas as 2 partes, o homem exterior e o homem interior. Tá? E nós explicamos isso com a maior facilidade. O homem exterior é o corpo, o homem interior é a alma e o espírito. Tá? Mas são apenas conceitos teológicos, não tem problema se a pessoa não pensa. Nós, da Assembleia de Deus, acreditamos na tricotomia do homem. O homem é corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo, como a Bíblia diz. Mas nós entendemos aqueles irmãos que têm dificuldade de ver que espírito e alma têm alguma diferença. Por isso que eles usam só a expressão homem exterior e homem interior, que também o apóstolo Paulo utiliza isso na palavra. Para a dimensão deste homem interior, que a Bíblia aplica a palavra coração. Então, essa parte interior é que nós chamamos de coração. Tudo que faz parte da nossa alma e espírito. É isso que a gente chama de coração na Bíblia, segundo a Bíblia, né?
Agora a questão da circuncisão. O tema circuncisão é recorrente nas epístolas paulinas, porque os nossos primeiros irmãos judeus, eles foram orientados desde criança que a circuncisão era o símbolo da aliança entre o homem e Deus. Então, quem não era circuncidado não fazia parte da aliança. Então, é uma aliança. É a aliança que Abraão fez, mas Abraão fez com 99 anos, né? Abraão tinha 99 anos, conforme Gênesis capítulo 17, que ele foi circuncidado. Por isso que Paulo fala que ele foi justificado pela fé, porque quando ele tinha mais ou menos uns 70 anos, ou 65, não se sabe, o Deus da glória apareceu para ele na Mesopotâmia, conforme discurso do primeiro diácono da igreja, Estevão, no capítulo 7 de Atos. E depois, quando ele tinha 75 anos, esse nós sabemos que era 75 anos, porque está escrito em Gênesis capítulo 12, quando ele saiu de Harã e foi para Canaã. Aí ele tinha 75 anos, mas ele só se circuncidou com 99 anos. Por isso que ele foi justificado pela fé, porque ele obedeceu a Deus antes da circuncisão. Mas a circuncisão é o elemento mais importante hoje do judaísmo. Quem é circuncidado faz parte do pacto com Deus, isso na religião judaica. Então, os judeus acreditam nisso. Uma pessoa que não é circuncidada, para ela, é uma pessoa goim, uma pessoa pagã, uma pessoa que não tem o pacto com Deus, o pacto abraâmico. Paulo vai enfrentar esses irmãos que porque queriam circuncidar os gentios. Não só isso, eles queriam também que os gentios guardassem o sábado. Eles queriam também que os gentios não comessem qualquer tipo de carne. Ainda ontem eu vi uma pessoa dessas denominações sabatistas falando que a gente não pode comer qualquer tipo de carne, aí citando a Bíblia. Quer dizer, judaizantes, eles são judaizantes. Eles querem pegar a lei e impor para toda a população. Mas acontece que Paulo vai enfrentá-los e vai explicar para eles que o verdadeiro judeu não é o que tem a circuncisão. Judeu no sentido, a verdadeira pessoa que tem pacto com Deus. Não é a pessoa que é circuncidada. Para quem não sabe, circuncidão é uma espécie de operação da fimose. Tá? Talvez, não sei se ajudou, se piorou, mas tudo bem. Então, o texto da leitura bíblica em classe, ele fala sobre essa questão da circuncisão. E Paulo ensina que a verdadeira circuncisão tem a ver com a nova aliança. Tem a ver com a fé em Jesus. Então, quando você crê em Jesus, Jesus cumpriu toda a lei. É em Jesus que você é justificado. Não é por um ritual religioso ou por... Não, nós estamos em Cristo Jesus. E a verdadeira circuncisão é aquela que o Espírito Santo faz no nosso coração, lá na nossa alma. Então, os crentes são circuncidados pela fé com o novo nascimento. Então, a pessoa nasceu de novo porque o Espírito Santo circuncidou seu coração. É isso que Paulo está falando. Não é a circuncisão feita por homens. Os homens fazem a circuncisão. Pelo menos naquela época, a gente precisa entender também que no primeiro século o judaísmo era uma religião proselitista. Hoje não. Os judeus hoje não pregam para ninguém mais. Até põe dificuldade para você se converter ao judaísmo, porque o judaísmo virou uma religião étnica, a religião de um povo especificamente. Eles colocam até dificuldade para a pessoa se converter ao judaísmo hoje. Mas na época de Jesus, não. Na época de Jesus, eles iam para as ilhas do mar para fazer prosélitos. Ou seja, era uma religião tão evangelizadora quanto o cristianismo. Tá? Então, era uma outra perspectiva. E eles queriam impor, então, a circuncisão. E Paulo explicou, então, que a circuncisão que é o elemento mais importante. Por isso que eu acho estranho quando eu vejo gente discutindo hoje negócio de comer carne, de porco, essas coisas, ou de sábado. Isso não era o ponto central. O ponto central era a questão da circuncisão, porque tinha a ver com o pacto. Então, por isso que Paulo fala de circuncisão, vê que Paulo nem fala nada de sábado, nem de carne, nada. Quando ele fala, olha, cada um fica naquilo que Deus chamou. Você não quer comer carne de porco? Amém, não coma. Agora, se o teu irmão comer, deixa ele quieto, não vai perturbá-lo. Não, eu só quero comer legumes. Tá bom, come só legumes. Não tem problema nenhum, mas não vem encher o picuá de quem gosta de picanha, irmão. Sabe? Então ele vai falar isso. Eu quero orar só no sábado? Tá bom, irmão, ore só no sábado. Mas não vem encher o picuá das irmãs que reúnem aqui na terça para orar.
Tá vendo? Então, fique naquilo que você foi chamado. É isso que ele está dizendo. Tá? Então, isso tem a ver com uso e costume também. Quer ter um costume? Fica à vontade, irmão, mas não vem impor nos outros. Essa é a questão. Que a pessoa, às vezes, ela pensa que todo mundo tem que ser igual a ela. A vida não é assim, irmão. Tá? Então, o texto da leitura bíblica, em classe, ele faz esse apontamento sobre o elemento mais importante da época, para quem? Para os judeus, que era a circuncisão. E aí Paulo fala que nós somos circuncidados pela fé no nosso coração. Não foi homens que circuncidou qualquer um de nós. Como que era a circuncisão do judeu? Até hoje, no oitavo dia da criança, o menininho é levado para um rabino, ele circuncida, tem que ser sangue, porque isso é o pacto, né? Ele corta o prepúcio e está circuncidado, faz parte da aliança. E Jesus, para explicar que ele é o sábado, ele fala sobre a circuncisão. Ele fala, acho que se não me engano é João capítulo 7, no Evangelho, ele fala que vocês, para cumprir a lei de Moisés, em relação à circuncisão, se o oitavo dia for no sábado, vocês quebram o sábado para fazer a circuncisão. Isso significa o quê? Que a circuncisão é superior ao sábado, a guarda do sábado. Porque você acha que você quebra. E olha que o sábado está lá, nos 10 mandamentos. E a circuncisão não. A circuncisão não entra nos 10 mandamentos, o sábado entra. No entanto, a circuncisão era superior ao sábado. Como nós sabemos disso? Porque o Senhor Jesus nos ensina que se uma criança judaica, hoje, se o oitavo dia dela for no sábado, eles vão lá e fazem a circuncisão. Aí quebra o sábado. Pode quebrar o sábado por um mandamento superior. Qual é o mandamento superior? A circuncisão. Só que esse pessoal hoje que guarda o sábado não circuncida. Olha a contradição. Ora, quem quer guardar o sábado, teoricamente, então devia cumprir um mandamento superior, que é a circuncisão. Não, porque nós já estamos circuncidados em Cristo. Então, nós também nos descansamos em Cristo também. Está vendo como que o argumento do sabatismo não se sustém? Porque a circuncisão é superior ao sábado. Tanto é que o sábado era violado com a circuncisão, porque a circuncisão é superior ao sábado. No entanto, ninguém dessa turma que guarda o sábado também quer guardar a circuncisão. Essa é a grande contradição. Não, porque a circuncisão Jesus circuncidou no coração. Então, mas o meu descanso é Jesus. Não é um dia de semana convencionado pelo homem. E eu pergunto para você, você garante que hoje é domingo mesmo? Você me garante isso? Ou o nosso calendário tem alguns errinhos? Então você nem sabe quando é domingo. Por um acaso nós convencionamos e hoje nós apelidamos de domingo, irmão. Mas eu não quero complicar a sua mente, não. Vamos lá. De fato, a circuncisão então foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão, a circuncisão segundo a carne. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança, não é mais um elemento humano. Não é mais para entrar no reino de Deus. Agora não é uma cerimônia, que nem, por exemplo, à tarde hoje, às 13 horas, nós vamos ter o batismo, ordenança de Jesus. Mas quem que pode ser batizado? Quem já é salvo. Quem já teve os seus pecados lavados pelo sangue de Jesus. Quem já morreu para o mundo, portanto já é salvo. Aí vai obedecer o quê? A ordem de Jesus. O que significa batismo? Sepultamento. Ah, mas Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. E disse, quem não crer será condenado. Não quem não crer e não for batizado. Estão vendo a diferença? É a crença, é a fé em Jesus que te garante salvação. Se não der tempo de ser batizado, está salvo. O grande exemplo é o ex-ladrão na cruz, que foi salvo sem ser batizado. Então, como que uma pessoa tem coragem de associar a salvação a um ato humano, feito por homem? Uma cerimônia humana? Não, irmãos. Nós obedecemos com fé e nós entendemos que isso é um símbolo do sepultamento de quem já foi lavado pelo sangue de Jesus, quem está morto por pecado. Por isso que nós discipulamos as pessoas. A pessoa tem que entender o que é batismo, o que é novo nascimento, o que é circuncisão no coração. Tem que entender o que significa ser salvo através dos méritos de Jesus no Calvário. Senão você vai dar um banho na pessoa. Tem um monte de igreja que está dando banho nas pessoas, porque não ensinam o Evangelho. Por uma tradição religiosa perigosa, associou o batismo à salvação de tal maneira que acha que a pessoa tem que se batizar. Quer dizer, a pessoa pode ver a vida atrapalhada do jeito que for, mas depois do batismo aí não pode mais. Não, é o contrário. Aceitou a Jesus, morreu para o mundo,
Batiza, sepulta. Você não pode sepultar quem não morreu, irmão. Batismo significa sepultamento. Você pode sepultar uma pessoa viva? Pode, irmão. Então essas igrejas estão cometendo homicídio espiritual, assassinato espiritual. Por quê? Porque está sepultando quem está vivo. Aí a coitada pessoa nem sabia de nada, continua nos seus vícios, porque nem sabia, e foi batizado. Olha que absurdo. Batismo é para quem morreu para o pecado. Batismo é para quem morreu para o mundo. Batismo é quem morreu para os vícios. Batismo é para quem nasceu de novo e está lavado pelo sangue de Jesus, está morto para o pecado. Então batiza, tem que ser sepultado, conforme a ordem do Senhor Jesus. Então, a verdadeira circuncisão é o novo nascimento na fé em Cristo. É a circuncisão no coração, e não uma cerimônia humana. Sem essa circuncisão do coração, é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: batismo é salvífico, sim. Quem não for batizado será condenado. Eu falei: então você quer dizer que para ser salvo tem que ser batizado? Tem. Muito bem. O que você me diz daquele ex-ladrão na cruz? Não, aquele é um caso de exceção. Tá bom. Então é um caso de exceção. Tá bom. Perfeito, eu concordo. Eu acho que é um mandamento. A pessoa tem que batizar. Ok. Então o batismo purifica o homem do pecado? Purifica. Tá. Então como você explica Jesus ser batizado? Porque Jesus foi batizado, irmão. E Jesus nunca pecou e nunca houve pecado em Jesus. Se batismo purificou o homem do pecado, por que Jesus se batizou? Ficou mudo, foi embora sem graça. Ele podia ter me respondido: para cumprir a justiça de Deus, era só isso. Porque Jesus não tinha pecado, porque batismo não purifica o pecado. Água não purifica a pessoa do pecado. Detergente não purifica a pessoa do pecado. Exercícios mentais como yoga não purifica a pessoa do pecado. Só existe uma coisa que purifica o homem do pecado: é o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. Por isso, para ser salvo, é só através dos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Não tem salvação fora do aceitamento a Cristo. Não há outro nome. Não há nenhum outro nome. Pedro, no dia do Pentecostes, pregou isso. Só no nome de Jesus há salvação. Graças a Deus. E um coração novo. Esse ensino do apóstolo Paulo, então, remonta ao profeta Jeremias, a respeito da nova aliança. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, olha lá, o ritual, coisas externas, mas teria a ver com o interior da pessoa. Deus escreveria a sua lei no coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel. Deus assim daria um novo coração para o povo. Por isso o apóstolo Paulo faz referência a essa obra com a palavra espírito em vez da letra. Pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano, que passasse pela obra, obviamente, a obra da regeneração pelo Espírito Santo, o novo nascimento. Então, quando a Bíblia fala, quando Jesus fala para Nicodemos, você tem que nascer de novo, da água e do Espírito, que ele não está falando nada de batismo, viu, irmão? Tem irmão, coitado, que pensa que ali é batismo. Não é. A água e Espírito ali é a operação da palavra. A palavra é a água que lava. É a palavra de Deus que limpa a gente. Então Jesus está falando a operação do Espírito Santo, o poder da palavra de lavar a alma humana. Tá? Cuidado, porque os irmãos, coitado, pensam que ali Jesus está falando que o Nicodemo tem que ser batizado. Não é, esse não é assunto do texto. Portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano. Coração é isso, é a parte material do ser humano. O coração de quem está em Deus, um coração inclinado a Deus. Então, quando uma pessoa recebe o Senhor Jesus, ela passa então pelo processo do novo nascimento ou a regeneração. Por isso ela passa o quê? A enxergar a obra de Deus. Ao mesmo tempo, ele começa a entender a necessidade espiritual, a sua própria necessidade espiritual. A respeito disso, nosso Senhor disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, olha só, o novo nascimento, não pode ver o reino de Deus. Ele não vai enxergar nunca o reino de Deus, as coisas de Deus. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, mudado,
participa desse reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito. Quer dizer, passa a ter sensibilidade espiritual, a fim de viver de acordo com a palavra do Senhor. Um coração consciente, além de um coração que anseia pelas coisas espirituais, ele passa a ter esse senso, essa sensibilidade, como centro da vida interior do ser humano. No coração meditamos, ponderamos, avaliamos, como fez a Maria, a mãe do Senhor, ao ouvir que os pastores diziam acerca do menino. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pelo poder de Deus, por isso que eu falei que a atuação do Espírito Santo, ele tem essa capacitação de guardar no coração. E o que passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer o bem, ser agradável, ou seja, estar no centro da boa e agradável vontade de Deus. E Deus, ele olha para o coração. É isso que está escrito no profeta Jeremias, capítulo 20, versículo 12. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Mas o profeta Samuel também tem essa experiência quando ele vai ungir o novo rei de Israel, depois que Saul foi rejeitado. Quando ele chega na casa do Jessé, ele tinha um paradigma, né? O rei deve ser um homem que nem Saul. Saul era um moço bonito, alto, forte, acima da média, né? Um fortão. Então ele vai por esse paradigma. Ele chega lá, vê o Samá, o Eliel, tudo. Ele fala, nossa, né? O Abinadab, então acha que é porque eles são fortes, eles são do exército. E Deus fala, não. Aí vem um menininho gentil, de semblante, um menino simples. Não tinha aquele paradigma, não era um soldadão. Eu falei, é esse aí, mas é esse? Aí até Samuel ficou meio... Aí Deus falou, não, Samuel, você está olhando a aparência, mas eu estou olhando para o coração. Então, Deus vai além dessa aparência que a maior parte dos seres humanos ainda age assim. Age pela aparência, né? Claro que ela não consegue imaginar o que está no interior das pessoas, então o olhar humano natural sempre olha para a aparência. A partir desse texto, nós podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer. Não, ninguém, né? Senão Deus, né, que pode compreender. É o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê. A gente não consegue ver, nem mensurar. A gente precisa conviver muito com a pessoa para começar a entender. Mas Deus vê, Deus enxerga o que nós não podemos ver. Então o Criador formou o homem, a sua integridade, tanto a vida exterior quanto o interior, e por isso mesmo ele contempla o interior de cada pessoa. Assim, quem foi regenerado e transformado é observado por Deus em todas as dimensões do coração. Ou seja, nós estamos nu diante do Criador, mas de uma nudez de coração, né? Deus conhece. Pode tentar fazer o teatro que quiser, mas Deus sabe. Porque Ele conhece os corações. E as promessas para o coração? Quais são as promessas que Deus tem para a nossa alma? Um coração feliz, uma alma, é o que Ele fala para Josué, tem bom ânimo, uma boa alma. Ânimos é isso, uma alma alegre. Quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra de Jesus no coração dele, por meio do Espírito Santo, ele passa a desfrutar a harmonia, autocontrole, domínio próprio. Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventuranças, ou seja, estado de felicidade ímpar, em quem está com as virtudes da palavra de Deus. Isso significa que a felicidade do cristão não se encontra em coisas efêmeras. Ah, pastor, então o dinheiro não traz felicidade? Não, traz sim, traz alegria para um cartão de crédito, para uma irmãzinha no shopping, ela fica feliz que só vendo. O homem também. Só que isso é efêmero,
é passageiro. Tá? A felicidade ímpar, contínua, é você ter uma alma na presença de Deus, uma alma lavada pelo sangue de Deus. Então é algo espiritual, tá? Não é algo palpável, material. E é por isso que o Senhor Jesus pede para a gente tomar cuidado com os bens da terra, porque eles são efêmeros. Hoje eu estava lendo ali no Evangelho de Lucas, eu estava lendo, e interessante, eu fiquei pensando nesse versículo. Ele falou: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Porque aquele homem, ele fala assim: eu vou fazer um grande celeiro, vou guardar o alimento, então eu vou ter para o resto da minha vida. E aí ele falou, né, agora a alma, você agora pode descansar, porque você tá segura, ó, você tem todos os recursos materiais para a sua sobrevivência. Aí brada a voz, né, louco, hoje tomarão a sua alma. E o que você tem para apresentar diante de Deus? Quer dizer, para quem vai gastar os teus bens? Porque você vai morrer hoje, olha. Então é interessante essa questão. Nós precisamos ter equilíbrio em todas as coisas. E ter essa percepção que os recursos materiais podem até nos dar melhores qualidades de vida, mas eles nunca vão dar a verdadeira felicidade, porque ela não se reside em bem material. Senão as pessoas comprariam, né? E as pessoas que hoje mais usam de remédios e psicotrópicos e drogas são exatamente as pessoas que têm mais bens econômicos. Não é interessante isso? Isso não é um elemento para eu pensar? As pessoas que têm mais recursos são as que dependem mais dessas questões. Isso é assustador, não é? Provérbios, lemos, Provérbios 17, 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Isso é um provérbio de 3.000 anos. Como consequência dessa felicidade, a alegria instala no coração. Então, a alegria formoseia o rosto, né? Então, a pessoa que está bem espiritualmente, ela sabe lidar com os problemas do seu cotidiano. Hoje sabemos pela ciência que a alegria no coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. O grande problema desse século são as doenças psicossomáticas, né? Doenças relacionadas ao estresse, infelizmente, a todo tipo de distúrbio que levam as pessoas à depressão, algumas leves, outras severas, precisam ser tratadas, mas tudo isso ainda, acho que no podcast de sexta-feira, o irmão Ronaldo lá com a sua esposa, a irmã Renata, o pastor Joabe, mais outro pastor que estava junto, eles falaram, abordaram esse tema, a questão da depressão. Então nós precisamos estar atentos para essas questões. A pessoa que normalmente ela vai ficando doente na alma, e isso vai exteriorizar no corpo. Sabiam que os médicos gostam de tratar pessoas que têm a alma alegre? Interessante isso, né? Gosta de tratar pessoas que têm fé, né? Me dá aí um remédio, doutor, tal. Esse dia eu precisei até comentar isso com uma irmã. A irmã estava triste porque tinha que tomar muito remédio. Eu dei uma palavra de alegria para ela. Eu falei: não, irmã, você tem que ficar alegre, irmã, porque o cientista, Deus permitiu que o cientista descobrisse só por causa da senhora. Olha que benção. Fazer aquele remedinho especificamente para a senhora, isso é uma benção, irmã. Então, de ficar triste por ter que tomar o remédio, orasse e desse graças a Deus, porque Deus trabalha de muitas maneiras, né? Inclusive para inventar um bom remédio para te ajudar. Graças a Deus, tem uma outra perspectiva. Mas Jesus também pode curar. Deus trabalha de muitas maneiras. A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor, que é a nossa força, né? Como diz Neemias 8:10. Uma vez um pastor que não acredita que Jesus cura ainda hoje, por isso nem ora, nem motiva o povo, falou que nós pentecostais, na época do Covid, devíamos ir no hospital orar para Jesus curar as pessoas. É uma pessoa que talvez não leu direito a Bíblia, né? Porque Jesus não curou todo mundo na época dele. Não foi todo mundo que foi curar. Aliás, ele fala até das cidades impenitentes, né? Que se em outras cidades pagãs, que se ele tivesse feito uma cura que nem ele fez lá em Corazim, por exemplo, ou em Cafarnaum, eles teriam se convertido. Então, Jesus também não curou todo mundo, né? Por quê? Porque tem a ver com a fé da pessoa. Como que eu oro? Quando a pessoa tem fé e vem buscar a oração. Eu não vou sair por aí oferecendo oração. A pessoa nem tem fé. Eu sei de caso, eu sei porque eu já vi isso.
que você chega para a pessoa e fala assim, você quer uma oração? Ela fala, não, eu não quero não. Então, irmão, como que você vai orar para todo mundo se a pessoa nem quer? Então, são pessoas, coitadas, que às vezes falam sem pensar, né? Aí falam essas pérolas por aí, né? Um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Então, a base do cristianismo é o amor. A nossa sociedade ocidental tem um monte de falhas, de erros abissais, absurdos. Mas por causa da religiosidade que prega o amor, gestou os direitos humanos, a democracia pluralista, o respeito com as outras pessoas. Isso aí é influência do cristianismo. Pode observar que nas sociedades onde a base não é o amor, são ditaduras. Então, até nisso, o cristianismo trouxe um benefício para a sociedade. Porque, é claro, se você é um cristão, você respeita a pessoa, mesmo que a pessoa pense diferente, mesmo que a pessoa nem creia em Deus, mesmo que a pessoa tenha uma outra opção de vida, você respeita, porque você tem amor. Então, você vai orar pela pessoa, você vai tratar a pessoa bem, independentemente da opção. Então, o amor é a base do cristianismo. E mesmo num cristianismo paganizado, você percebe essa influência do amor quando, por exemplo, o desenvolvimento dos próprios direitos humanos, quando você respeita a pessoa, independentemente dela pensar completamente diferente de você. Sem ele, o amor, não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. Porque Jesus morreu por amor. Foi por amor que ele deu a vida por nós. Porque ele nos amou primeiro. Então, o amor, antes de existir qualquer coisa, mas só Deus, Deus é amor. Imagina. Essa é a teologia oriental, né, que fala como eles explicam a doutrina da Trindade. Quem é o objeto do amor de Deus quando não existe ninguém? Só Deus. Deus é amor. Então, o objeto do amor dele é o Filho, é o Espírito Santo. É o relacionamento das três pessoas no momento que não tem nada. Depois que ele cria anjo, cria tudo, mas antes da criação, Deus é amor. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é amor. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que bênção. Nós vemos a dispensação do Espírito Santo. Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo e por isso o coração é transformado. O coração do salvo tem que ser cheio de amor. Cheio de amor. Essa é a vontade de Deus para os salvos. Dessa forma, podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses, capítulo 3, versículos 14 e 15. Guarda essa palavra. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Gratidão. Quem está com o coração cheio de amor, está sempre dizendo, graças a Deus. É uma pessoa agradecida. O penhor do Espírito no coração. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, ele diz assim, mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou, e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Graças a Deus. Então, esse texto bíblico aqui, ele aponta que o penhor do Espírito é a garantia da nossa salvação. Quem fez isso foi Deus. E isso o Espírito Santo testifica em nosso coração. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é garantida de vitória. É a garantia da vitória, ou de vitória para a igreja do Senhor Jesus. Isso que nos dá e nos garante a vitória. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à igreja. Graças a Deus por isso. Fechamento da nossa lição. Nessa lição, então, estudamos a promessa de Deus de um novo coração, e isso tem a ver com a igreja, o novo povo, o novo pacto. Ninguém pode ver o coração. Ninguém. Tem jeito de você ver o coração. Às vezes você olha para a pessoa, parece que a pessoa é humildezinha,
mas coração cheio de orgulho. Às vezes é o contrário. Você olha para a pessoa, você pensa que a pessoa, na sua visão, uma pessoa arrogante e tal, de repente é uma pessoa humilde. Isso aqui se confundiu, porque a gente só consegue ver o exterior, né? Então ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao quê? Ao homem interior, à pessoa interior, ao interior da pessoa. A pessoa pode falar uma coisa, isso é muito comum. A pessoa fala uma coisa, mas pensa outra. Fala uma coisa, exterioriza uma coisa, mas interiormente é outra. Pode prometer uma coisa e proceder do modo contrário, porque lá dentro não é isso, né? E isso é muito triste. Tudo isso faz parte do quê? Das fraquezas humanas, porque nós fomos contaminados pelo pecado original. Contudo, mediante a onisciência de Deus, Ele sabe tudo, conhece todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Por isso, tudo está nu e patente diante dos olhos do Senhor. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração. Uma das orações mais bonitas que eu vejo na Bíblia é Davi dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos direitos. Bonito isso, né? A oração de Davi: sonda-me, ó Deus, e o Senhor conhece o meu coração. Então nós vemos o Senhor que prova o pensamento e recompensa a cada um conforme as suas ações. Isso é o que está escrito em Jeremias 17:10. Amém. Muito bem, meus irmãos, não pudemos fazer a nossa viagem agora em novembro de 2024 por uma série de conflitos no Oriente Médio, mas nós cremos, se Deus permitir, próximo ano, 2025, no mês de novembro, nós iremos fazer essa viagem. Então, se você quiser viajar comigo para Israel, telefone aí da Renova, 19-32-41-24-24. Se você quiser me enviar uma mensagem de WhatsApp, pode enviar. Eu peço para eles entrarem em contato. Nosso grupo, se Deus nos permitir, estaremos em novembro de 2025 com a bênção do Senhor. E a próxima lição vai falar sobre paz. Não a que o mundo dá, mas a paz que o Senhor Jesus nos dá. Então, dia 24 de novembro, permitindo o nosso bom Deus, nós vamos estudar esse tema, a promessa de paz. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando, que os irmãos tenham um final de semana, aliás, hoje já acabou o final de semana, que os irmãos tenham uma nova semana, uma semana cheia de bênção, de vitória, e venha hoje para o batismo. É muito importante que você venha também participar dessa ordenança que o Senhor Jesus deu, e todos que foram discipulados, estão preparados, estarão hoje dando seu testemunho, obedecendo a ordenança do Senhor Jesus, sendo batizados nas águas, e logo após participando da outra ordenança do Senhor Jesus, que é a Santa Ceia do Senhor, as duas ordenanças que Jesus deixou para a igreja. Muitíssimo obrigado, e Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Amém.